Queridos oganautas e queridas oganautas, eu tenho certeza que após 8 meses de vácuo do Ouvidos Inquietos, vocês não esperavam que um episódio novo do podcast fosse lançado. Bom, vocês se enganaram porque estamos aqui para mais um episódio de Ouvidos Inquietos, o podcast do Ogan Pazan. Diferentemente dos outros 15 episódios, este não contará com a presença de Danilo Cruz, que está de licença do Ouvidos Inquietos e que voltará em breve. Então, eu, Carlin, serei o condutor deste episódio 16 do Ouvidos Inquietos, episódio em que nós vamos falar de um tema que eu queria trazer para Ouvidos Inquietos há bastante tempo e que não tive a oportunidade de fazê-lo. Tiozões do rock. Quem são, onde vivem, do que se alimentam? Hoje aqui no Ouvidos Inquietos. Quem são os tiozões do rock? São homens de meia idade ou idade já avançada, vejam bem, que ouvem rock, não que gostam de rock. E aí eu quero abrir um parênteses porque já tem uma coisa problemática em alguém que se diz roqueiro ou alguém que diz gostar de rock. Porque rock é um termo bastante genérico, bastante vago. E isso já diz muito sobre a personalidade da pessoa, né? Então a pessoa que já adota o rock a partir dessa compreensão genérica e vaga do próprio termo. E por ouvir ou gostar disso que ele acredita ser rock, este homem de meia idade ou de idade avançada acredita que meio que por osmose, ouvindo rock, ele se torna uma pessoa contestadora, libertária, independente, rebelde, intelectualizada, antissistema. Aí tem outro termo bastante vago e genérico que é essa noção de sistema. Você conversando com os caras, você vê que é uma compreensão bastante vaga de sistema, né? E que, na verdade, não passam de homens adultos que preservam a personalidade infantil, uma personalidade de adolescente. E é isso que eles acreditam ser contestação, rebeldia e tudo mais, é simplesmente a postura de um adolescente mimado que quer sempre ser do contra, contestando ali o sistema, né? Em casa, o sistema que é gestado pelos pais. Então ele diz, contraria tudo que os pais dizem, não importa se está certo ou se está errado, porque não tem ali uma reflexão a respeito, uma avaliação, um julgamento a respeito do que representa qualquer tipo de regra ou conselho dos pais. É dizer não sempre. E esses caras são assim, é dizer não para tudo, né? E isso é o que a gente vai ver, é que isso acarreta problemas. E aí a gente vai ter toda uma categorização desses tiozões do rock, porque existe tanto o tiozão do rock simplesmente deprimente mesmo, saudosista, né? O perfil saudosista, o perfil do tiozão que é carente, que encontra na bolha do rock um lugar onde ele consegue se socializar e se sentir parte de algo, né? Se sentir alguém, quanto aqueles que acabam assumindo uma postura reacionária, né? Uma postura reacionária diante do mundo. Então você tem tanto aquele que é inofensivo, quanto aquele que acaba sendo nocivo, né? Por que não, em alguma instância, perigoso. E onde vivem esses tiozões? Bom, esses tiozões vivem em motoclubes, onde se reúnem com amigos para ouvir outros amigos que tem banda cover e tocar músicas de suas bandas favoritas, em grupos de WhatsApp com a temática roqueira, em bares temáticos de rock, lugares que acabam se tornando ponte, inclusive, de motoqueiros de motoclube, e festivais de rock onde tocam bandas que esses caras gostam.
aproveitando esse gancho aí de festivais de rock, nós vamos falar ao final das atrações do Rock in Rio 2022, porque se tem um festival de tiozão do rock, é o Rock in Rio. E a gente vai ver que o cast do Rock in Rio 2022 vai trazer atrações de peso que agradam muito, muito mesmo o gosto roqueiro dos tiozões do rock. E do que se alimentam os tiozões do rock? Eles se alimentam de um catálogo específico de bandas que tiveram sucesso comercial na época que esses tiozões eram adolescentes. E aí vem uma outra questão, né? Porque os tiozões do rock geralmente são pessoas de 35 anos em diante e que foram adolescentes em épocas diferentes. Então tem o tiozão que foi adolescente nos anos 60 e que ele gosta de bandas que fizeram sucesso comercial ali nos anos 50 e nos anos 60. O tiozão que foi adolescente nos anos 70, bandas ali dos 60 e dos 70. E o tiozão que foi adolescente nos anos 80, de bandas que fizeram sucesso comercial e estilos que fizeram sucesso comercial nos anos 80 e nos anos 70 e assim por diante, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Então, por haver uma diversidade dentro dos perfis do tiozão do rock, a gente vai dividir o episódio em alguns tópicos. A gente vai começar aqui falando desse perfil do tiozão do rock, que a gente já falou um pouco, né, nessa apresentação. Vamos falar sobre os tipos de tiozões do rock e trazer algumas notícias, alguns exemplos ligados a cada um desses perfis do tiozão do rock. E a gente vai terminar, como eu disse, falando sobre o festival maior do tiozão do rock, que é o Rock in Rio, em especial as bandas que vão se apresentar no Rock in Rio 2022 e que tem no seu cast bandas que fazem parte do catálogo de gosto musical dos tiozões do rock. Então eu quero começar falando do perfil do tiozão do rock, remetendo mais uma vez ao termo rock, né? Do anacronismo ligado ao termo rock e do rótulo de roqueiro. E eu vou falar de um ponto de vista bastante específico, que é o meu próprio, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir rock. Quando alguém olha para mim e faz um pré-julgamento a partir da minha aparência de que eu sou roqueiro e me manda aquela pergunta clichêzaça: você é roqueiro, né? Eu sinceramente eu fico meio desorientado e constrangido, eu fico sem saber o que responder, porque, a meu ver, o roqueiro se encaixa nesse perfil que a gente vai traçar aqui do tiozão do rock, uma pessoa que só ouve rock e que só vê, que só fala bem de rock, e todos os outros gêneros musicais são inferiores para essas pessoas, sabe? Mesmo que lá, quando ela tá sozinha com ela mesma, ela dê umas reboladas e ouvindo funk, ouçam os arrochas e tal, né? Mas o roqueiro para mim traz essa imagem, né? De ser essa pessoa que só ouve rock e que em público é obrigada a assumir o personagem e manter-se ali firme como alguém que despreza qualquer estilo musical e qualquer artista que toque gêneros que não se encaixem dentro do rótulo de rock. Então, assim, nesse sentido, eu não me considero, eu não posso me considerar um roqueiro. Acho que ninguém que goste de outros estilos musicais consegue se considerar roqueiro. A vagueza do termo e há também o reducionismo por trás de alguém que assume a identidade de roqueiro, que é alguém que só gosta de rock, é assumir uma carga bastante limitadora do que você vai gostar em termos de música. Então, assim, se dizer roqueiro é se limitar pra caralho musicalmente. Mas o curioso
é o seguinte, é que o termo roqueiro, ao definir quem gosta apenas de rock, já abre uma margem grande pra caralho, né? Porque se o roqueiro é aquela pessoa que gosta de rock, então o roqueiro é o cara que gosta desde os primórdios do rock, o rockabilly, o rock and roll mais classicão, com elementos do R&B, country do meio oeste, né? Passando pela folk music, pelo pop rock, o rock psicodélico, hard rock, prog, punk, pré-punk, glam, new wave, indie, grunge, metal e todos os seus derivados, o hardcore e todos os seus derivados, new metal, brit rock e o caralho a quatro. Então a gente sabe bem que cada estilo dentro dessa bolha genérica do que se diz ser rock tem seus adeptos e que muitas vezes forma seus nichos e tem até seus próprios tipos de pessoas. Mas aqui nesse episódio nós estamos atrás de um perfil mediano, um perfil que condensa um pouco de cada coisa. E é isso que o tiozão roqueiro é, uma pessoa mediana. Isso tanto em termos de intelecto, quanto de gosto musical, de senso estético, político e por aí vai, tá? Então o tiozão do rock é aquele tiozão do pavê, que curte um catálogo específico de bandas de rock e que fala determinados bordões e que nos nossos dias acaba aderindo ao discurso político isentão ou ao discurso político reacionário. Tá? É aquele cara que diz que nem Lula nem Bolsonaro, porque eles representam o sistema, mas que lá na hora do vamos ver aperta 17. Ou não vê nenhum problema em não ir votar ou anular o voto, porque ele acha que tanto faz. Mesmo que 2018 tenha mostrado de uma maneira muito enfática que não tem nada dessa de tanto faz não. Olha a merda que a gente se meteu, entendeu? E aí vale ressaltar que existe uma questão de gênero e por isso que eu tenho ressaltado constantemente a questão do tiozão do rock, né, ser homem, né, e não, a gente não falar de uma tiazona do rock, porque tem isso, né? A bolha do rock é uma bolha masculinizada, isso é fato. Por isso mesmo, a maioria dos constrangimentos roqueiros é protagonizado por nós homens. Então, o tiozão é esse cara que se assume como roqueiro e que é um cara que gosta de rock, faz o gesto do chifrinho do capeta com a mão, a granel, a rodo, a ponto de deixar o gesto mais banal que o hang loose. E que me fez lembrar aqui de um dos momentos mais tiozão do rock de todos os tempos, que é a explicação que o ator Heriberto Leão deu para uma apresentadora do Multishow, num daqueles intervalos entre o show de uma banda e outra. Isso foi no Rock in Rio 2011. E o Heriberto Leão explicou o real significado da mão chifrada, esse gesto universal que representa o rock. Com vocês, Heriberto Leão. É o rock and roll, Nirvana, The Doors. Por que o rock and roll? Porque o rock and roll, ele faz você questionar, o rock and roll, ele te salva, né? E não é à toa que tem esse símbolo que pouca gente sabe o que ele significa. O que? Me conta. É o positivo e o negativo em perfeito equilíbrio. Mas o positivo é quem domina, porque o universo está em expansão constante. Pós Big Bang, o universo expande. O Big Crunch, que seria o Big Bang ao contrário, ele não é mais considerado pelos físicos. Então a gente está em expansão constante. São os prótons que se expandem, é o positivo. O elétron contrai, é o negativo. Então o rock and roll é o positivo e o negativo em perfeito equilíbrio. Porque negar o negativo, haha, é burrice. Gente, nunca que eu ia saber isso na minha vida. Você arrasou. Simplesmente maravilhoso, didático. Não existe fala melhor para ilustrar o que é um tiozão do rock. É isso aí. Exatamente isso aí. Olha só os dois bordões que ele fala. Que o rock é a contestação, é contestador. Só falta ele falar que o rock é contestador por natureza. Falou que o rock vai salvar. Eu lembro de um amigo, né? Isso quando a gente era adolescente. Eu até para passar um pano para ele, porque ele era adolescente, né? Que vivia repetindo que o rock ia salvar o mundo. E aí, cara, o Heriberto Leão vem com esse papo e ele não contava que a menina ia querer saber o que significa o gesto, né? E ela diz o que significa. E aí eu me lembrei daquela cena dos Simpsons, quando alguém pergunta alguma coisa pro Homer e ele não sabe o que responder,
e aparece no lugar de onde deveria estar o cérebro dele, aparece um macaquinho batendo nos pratos. E foi isso. Aí ele vem com essa explicação maluca, né? E aí ele inaugura um novo tipo de tiozão, né? O tiozão quântico do rock. Porque ele vem com uma conversa de universo em expansão, sem limites, que um lado do gesto significa positivo, o outro negativo, e eles não podem se encontrar, e o rock não pode ser negativo. Uma conversa sem pé nem cabeça, que é típica de tiozão. Aí ele juntou duas categorias de tiozão. O tiozão roqueiro good vibes, o tiozão roqueiro doidão, que gosta de viajar nessa onda mística. E aí no final, ao final é mais engraçado. Ela, poxa, nunca imaginei que poderia ser isso, né? Aí você vê que uma mina que tá ali de repórter, que a praia dela não é rock, e ouve de uma maneira inocente ali e acaba, parece, acreditando, né? Assistam um vídeo, eu extraí o áudio do vídeo, mas assim, vale muito a pena assistir esse vídeo, que ele é fabuloso, é muito engraçado. E aí, aproveitando isso, eu peguei aqui, aproveitando o gancho, né, com essa explicação do Heriberto Leão pro gesto da mão chifrada, eu peguei um trecho aqui do Barulho Infernal, a história definitiva do heavy metal, do John Wiederhorn e da Catherine Thurman. Lembrando aqui, a introdução desse livro é do Scott Ian, do Anthrax, e o epílogo do Rob Halford, do Judas Priest, né? Eu pego a parte em que o Dio e o Gene Simmons explicam o significado da mão chifrada, a criação, da onde foi tirado e tudo, até uma controvérsia entre eles aqui. Então o Dio diz o seguinte: sou descendente de italianos, meus avós maternos e paternos vieram da Itália para os Estados Unidos e eles tinham superstições. Quando eu era criança, andando de mão dada com minha avó pela rua, eu a vi fazendo a mão chifrada para alguém. Soube que esse sinal se chamava malóquio. Uma pessoa estava nos olhando torto, então com os chifres minha avó estava nos protegendo desse olhar do mal. Eu inventei isso? Não. Mas aperfeiçoei para torná-lo importante? Sim, pois eu usava muito, especialmente com Saba. Pelo fato de eu fazer muito esse gesto, ele acabou ficando associado mais a mim que a qualquer outra pessoa, embora Gene Simmons diga que foi ele quem inventou. Aí o Dio dá uma ironizada, né? Se bem que foi ele quem inventou a respiração e os calçados. Então isso faz todo sentido nessa explicação do Dio, né? Ser um gesto que faz parte aí do imaginário popular, usado para poder espantar mal-olhados, né? Espantar, proteger você de algo ruim. E aí o Gene Simmons diz o seguinte: o que eu comecei antes do Dio envolvia o polegar esticado. Veja o nosso primeiro pôster de 1974. Eu comecei a fazer isso por causa do artista do mundo das HQs, o Steve Ditko, criador dos personagens Homem-Aranha e Doutor Estranho, que usavam o mesmo sinal com a mão. O Homem-Aranha fazia o sinal de cabeça para baixo quando lançava a teia e o Doutor Estranho o usava em feitiçarias. Era uma homenagem a eles. Depois me disseram que significava eu te amo na linguagem dos sinais. Olha aí, cara. Gene Simmons se mostrando um nerd, um geek que adora HQs e se inspirou no Homem-Aranha e no Doutor Estranho para fazer isso. E ainda encontrou de quebra essa referência de que significa eu te amo. Tem nada a ver com capeta. Né? Inclusive é para você falar uma frase que expressa o sentimento mais lindo do mundo, que é o amor. E aí, só por curiosidade, aí tem o Dave Mustaine aqui tentando cagar a regra e ensinar como é que se faz corretamente o gesto, que aí é até pouco, é bastante constrangedor, e aí pode ser colocado aí entre algo que um tiozão do rock faria, né? Tentando corrigir os outros, mostrar como se faz o gesto de verdade. Aí o Dave Mustaine diz o seguinte: a maioria das pessoas faz errado. E eu não estou me referindo ao polegar esticado. Para fazer os chifres do diabo de verdade, como um símbolo satânico, você não deve abaixar seus dois dedos do meio e colocar o polegar por cima deles. Você tem de deixar esses dois dedos esticados e inserir o polegar entre eles, de forma que se pareça com o focinho de um chacal. E aí o Dave Mustaine diz como é que se faz o gesto para ele expressar o satanismo, expressar a coisa ruim mesmo, para significar algo do capeta, né? E aí não vai significar nem eu te amo, muito menos vai servir para espantar mal-olhado, não vai ser expressão de superstições populares, muito menos algo que um geek
faria para homenagear seus personagens de história em quadrinho. É para você fazer o negócio ser a invocação do coisa ruim mesmo. Então, eu espero que vocês tenham prestado atenção e quando vocês fizerem o gesto querendo expressar algo envolvendo o capeta, vocês sigam aí a dica do Dave Mustaine, que é um cagador de regras de como se fazer coisas dentro do rock. Então aqui mais um tiozão do rock, Dave Mustaine. Continuando aqui, como eu disse, esse tiozão do rock ele gosta de um número bem reduzido de bandas, né? Por isso que eu falei que ele tem um catálogo de bandas de que ele gosta. Que para eles são bandas sagradas e que não podem ser maculadas com nenhum tipo de crítica. Então você é obrigado a gostar dessas bandas, senão os caras se sentem incomodados e vão, de uma maneira bastante fundamentalista, te atacar, né? E se a pessoa diz gostar de uma banda, então basta você dizer que não gosta de uma das bandas que fazem parte do catálogo desse tiozão do rock para você ser execrado, tá? Pra você ser execrado. O que é muito engraçado, porque também reforça a questão da infantilização do tiozão do rock, né? Da imaturidade. E geralmente esse tiozão do rock ele considera que o rock acabou, tá? Tem isso também, né? Agora, em qual década o rock acabou vai depender de quando o cara nasceu, né? Que tem a ver com aquilo. Depende de qual década o cara foi adolescente. Se ele foi adolescente nos anos 60, o rock acabou ali no final dos anos 70, né? E esse tiozão do rock, ele reclama de qualquer banda mais recente. Tem isso, né? É o saudosismo, né? No meu tempo é que era bom, no meu tempo é que tinha rock. E há bandas recentes que não toquem algo parecido com o que os tiozões do rock consideram bom, as bandas são pichadas imediatamente. E tem outra, a parada é muito anacrônica, porque se aparece alguma banda, uma banda nova que toque algo semelhante a bandas de rock das décadas que ele curte, ele também picha essas bandas e diz que antigamente é que era bom porque as bandas eram originais e que as bandas agora só sabem repetir as bandas antigas. É aquela coisa, você tem que dizer ser do contra o tempo todo, né? Você tem que atacar o tempo todo, seja lá o que for que surja como pauta de discussão, né? No geral, eu acho que o perfil do tiozão do rock é esse, né? Agora, existem as categorias de tiozão do rock que podemos classificar a partir das características extras que um tiozão pode ter, além das citadas nesse perfil aí que eu acabei de traçar para vocês. Antes de classificar os tipos de tiozão do rock, eu quero dizer para vocês que não é algo preciso, né? Claro que a gente vai ter ali algumas interseções entre essas categorias de tiozões do rock. Quero começar aqui falando do tiozão do rock carente, que é aquele tiozão que começou a ouvir rock lá na adolescência e tal, e continuou ouvindo, porque ele encontrou na bolha do rock um lugar onde ele se sentia parte de algo, em que ele tinha um reconhecimento por ouvir rock, né? Ele tinha uma simpatia daquele grupo de pessoas que compartilham aquela bolha com ele. Então o tiozão carente é esse tiozão que encontrou companhia na bolha do rock, assumindo a persona de roqueiro. Esse tiozão roqueiro carente, a gente pode fazer uma interseção aqui com o tiozão roqueiro de motoclube, que já há algum tempo virou algo bastante comum, né? Profissionais liberais que começam a fundar motoclubes, né? Compram uma motinha ali, faz aquela jaquetinha no perfil lá daquela série Sons of Anarchy. E aí, Sons of Anarchy não, né? Mas tem mais a ver com aqueles caras do Motoqueiros Selvagens, né? Os caras que durante a semana tem lá são profissionais liberais e que no final de semana se reúnem com suas motocas para poder tomar cerveja, jogar sinuca e ouvir rock em algum bar temático de rock. A gente tem também o tiozão roqueiro doidão,
Esse geralmente gosta das bandas dos anos 70. Esse tiozão gosta de fumar ficar em contato com a natureza. E ele gosta de ser uma referência para as pessoas mais novas, né? Ele tenta ser essa referência que vai ajudar a moldar o gosto musical das pessoas mais novas, que significa tentar evangelizar essas pessoas com aquele conjunto de bandas que ele gosta. E tem o tiozão roqueiro bitomaníaco. Não, esse é insuportável. Só ouve Beatles, só fala de Beatles, principalmente da fase Iê, 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 que é a fase mais chata dos Beatles. E tudo pro cara é Beatles, tudo gira em torno de Beatles. Sabe tudo sobre Beatles, fala do quanto os Beatles são foda, sabe músicas dos Beatles, né? E pra ele o rock começou e acabou com os Beatles. E tem aquele tiozão bitomaníaco que só ouve algumas músicas dos Beatles, geralmente Hey Jude, Let It Be, as músicas mais insuportáveis dos Beatles. Hey Jude, Let It Be, She's Love You, Please Please Me. O cara gosta dessas músicas específicas dos Beatles, e quando o assunto é música, ele fala dos Beatles de uma maneira bastante genérica. E essa figura sempre aborda esse assunto em reuniões familiares, cara. Pelo menos a experiência que eu tenho é essa. Temos também o tiozão roqueiro isentão. Esse é o que acredita ser antissistema. Esse acredita que está lutando contra o sistema, anulando o voto, votando em branco, considerando que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, esquerda e direita é tudo a mesma coisa, que todo mundo é ladrão. Ele come a pilha. Ele é antissistema, mas ele come a pilha da mídia que tenta convencê-lo de que todo político é ladrão, de que o problema é a corrupção, né? Ou seja, essa camuflagem jogada essa cortina de fumaça jogada pela grande mídia, tentando desvirtuar a discussão política, esvaziar o debate político, é rapidamente acolhida pelo tiozão isentão que acredita ser antissistema, né? Esse aí é o que acredita piamente ser rebelde. Esse é rebelde, sabe? Esse é o rebelde. E falando aqui do tiozão roqueiro isentão, que tem por característica mais exacerbada o fato de se sentir rebelde, contestador, independente, né? Que não segue as regras desse sistema que está aí. Eu me lembrei de uma entrevista dada por Marcelo Nova, ex-vocalista da Camisa de Vênus, à TV Bahia, né, o programa Bahia Meio-Dia, em comemoração ao 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E foi no auge da pandemia. Foi em 2021, então assim, né, quando as infecções ainda estavam numa curva muito alta, muita gente se contaminando, morrendo. E o Marcelo Nova é perguntado a respeito da situação da pandemia, como é que estava afetando o trabalho e tudo, como é que ele estava lidando com isso, e ele disse o seguinte, ouçam aí. Feito como eu, prestes a fazer 70 anos de idade e com 40 anos de carreira, isso não serve para mim. Eu fiz minhas regras, eu faço o meu caminho, eu não deixo que governadores, nem prefeitos, nem presidentes, ninguém manda aí, Marcelão. Ainda bem que ninguém manda em Marcelo Nova. Antes de passarmos para a segunda parte da fala do Marcelo Nova, vamos falar aqui dessa primeira parte, né? Vamos falar dessa primeira parte aí, porque nela a gente já tem a expressão das características que determinam as características mais afloradas na personalidade do tiozão roqueiro isentão. Então, quando ele lança a mão aí da carta do roqueiro rebelde, do roqueiro contestador, né? Ele se coloca naquela posição de estar contra tudo e contra todos. Contra tudo isso que está aí, como diz aí aquela fala, aquele jargão bolsonarista. Então, essa postura que ele acredita ser uma postura de homem livre, de rebelde, na verdade, é uma posição de uma
criança mimada, de uma criança birrenta. Eu até lembrei aqui de um personagem que caracteriza também o tiozão roqueiro, que é o adolescente de 40 anos, naquele canal Embrulha pra Viagem. Procurem lá no YouTube, que é uma delícia os vídeos do adolescente de 40 anos. E é um pouco isso, né? O cara que se sente um rebelde sem causa, livre, que não se submete às regras sociais. Mas o mais importante aí é a questão dele dizer que ele é livre, né? Que ele é livre, que ninguém manda no Marcelão, né? Marcelo Nova, ninguém bota cabresto, ele faz o que ele quiser. E ele confunde, ele acredita que isso é ser livre, mas não é. E aí a gente vai falar aqui da noção de liberdade segundo um filósofo que se preocupou com a questão da liberdade dentro da sociedade, em analisar para ver se realmente o pacto social permite que as pessoas sejam livres, que é o filósofo alemão Immanuel Kant. Realmente, segundo Kant, ninguém manda em Marcelão, a não ser o próprio Marcelão, né? Mas a questão é que todos os outros indivíduos, todos os outros sujeitos que compartilham a esfera pública, ninguém manda neles também, a não ser eles mesmos. Então imagina, se todo mundo manda em si e ninguém manda em ninguém, cada um obedece às próprias regras, será que a gente conseguiria ter uma sociedade nessas condições? Claro que não, porque cada um ia fazer o que quisesse, né? E a gente ia viver num caos social, a gente ia viver na barbárie. Para que haja civilização, ou seja, para que haja estabilidade social e as pessoas possam viver sem se matar e sem usurparem umas às outras, é preciso que você respeite regras gerais. E isso não é alguém que está impondo, isso é a própria razão, segundo Kant. Porque é o seguinte, uma escolha livre é uma escolha que segue determinações racionais e que, portanto, vai seguir leis universais, leis que promovam o bem comum e não o particular, porque é o seguinte, quando você promove o bem comum, você também está promovendo em contrapartida o bem particular, porque você vai sentir o efeito disso, você vai conseguir viver a sua vida, sem se preocupar com que alguém vai te matar quando você sair de casa, que você vai voltar para sua casa e outras pessoas estarão morando lá, vão te expulsar, enfim, né? E você chega a essa conclusão racionalmente. Não é porque alguém submete isso a você, segundo Kant, né? E isso é bom. E isso é agir livremente. Escolher, optar por isso. Então você abre mão de agir de acordo com a sua vontade. Que é isso que o Marcelo Nova está fazendo. E é isso que faz dele um menino mimado, um adolescente. E faz todo roqueiro tiozão que se comporta assim, um adolescente. Porque ele não está seguindo a razão. Ele está seguindo a sua vontade, aquilo que ele quer. Ele está dizendo, eu quero isso. Né? E quando ele encontra uma resistência, ele se revolta, né? E faz a birra. Então é isso que tá em jogo aqui. Né? Eu teria mais o que falar sobre isso, mas é o seguinte, eu vou pedir que vocês entrem lá no Ogampazan. Tem uma matéria minha lá sobre o Marcelo Nova, que é Marcelão, um adolescente de 70 anos, que é justamente sobre esse episódio. Então, se vocês quiserem uma análise mais cuidadosa, eu sugiro que vocês entrem lá. Eu acho que por aqui está suficiente. Vamos para a segunda parte aí da fala do Marcelo Nova. Ô Marcelo, essa pandemia, o que é que você produziu durante esses meses aí de isolamento, de quarentena? Bom, veja bem, isolamento parcial, né? Porque eu não me submeto a esses ditames do fica em casa, não saia, não se aproxime. Eu beijo quem eu quero, eu abraço quem eu quero. E eu vou morrer, né? Se não morrer de Covid, vou morrer de câncer, atropelado, assassinado, de zika, chikungunya, essas coisas. Bom, galera, é o seguinte, eu vou cortar a fala, vou pegar só esse recorte. Se vocês quiserem assistir o vídeo todo, mais uma vez, acessem a matéria que eu indiquei e lá tem o vídeo, vocês podem assistir e ver a análise completa que eu faço lá, a análise detalhada que eu faço lá. Mas aqui, vamos voltar a essa questão. Mais uma vez, ele fala da questão da rebeldia e tudo mais, da liberdade e tudo. Mas aí é o seguinte, imagina, você tem um contexto de pandemia em que
tinha se começado a vacinação que foi comprometida porque o governo Bolsonaro tentou fazer barganha com fornecedores fake, laboratórios fake de vacina, teve aquela coisa toda muito bem exposta pela CPI da Covid. E a gente estava naquele momento, isso em julho de 2021, as contaminações estavam altas e muita gente estava morrendo. Então imagina aí, cara, será que agir racionalmente mesmo, você desconsiderar por completo isso tudo e sair, como ele disse, aglomerando, abraçando as pessoas, sem se preocupar? Primeiro, porque ele, ao fazer isso, ele não está colocando em risco só a sua vida. Essas ações elas não vão afetar só ele. E essa galera parece que não entende isso. Isso vai afetar a vida de outras pessoas. E muitas vezes pessoas próximas a ele mesmo. E aí ele vem com aquele argumento fatalista, cara, assim, de religioso ortodoxo. Não há o que fazer. Eu ouvi isso pra caramba. Muita tiazona, muita vovozinha falando isso, né? Minhas tias mesmo. Poxa, muita gente vindo com essa conversa que não tem o que fazer, né? Quando a hora chegou mesmo, a gente vai morrer. E aí, seja de Covid, chikungunya, do que quer que seja. Então, assim, eu posso morrer atropelado, posso isso, posso aquilo. Pô, mas, assim, é mais uma vez negar a realidade, negar a situação da pandemia naquele momento. Beleza, realmente, esse fatalismo, ele pode se concretizar, mas assim, não há nada que garanta a hora que você vai morrer. Agora, a probabilidade de você morrer naquele momento de Covid é alta, ainda mais uma pessoa como o Marcelo Nova, né? Por conta da idade, né? A idade, 70 anos, 69 anos ele tinha na época, né? É um grupo de risco. Então, assim, as chances dele morrer de Covid ou de algum tipo de mal proveniente da infecção por Covid é muito maior do que ele morrer de qualquer outro acidente, de qualquer outra causa dessa que ele listou. Então aqui só tem problema aí. E aí o mais problemático é o seguinte: se você procurar no YouTube, faça essa experiência, você procurar no YouTube esse vídeo do Marcelo Nova, você vai encontrar os seguintes títulos. Eu estou aqui na página da senhorinha Raquel Santana Nordestina Retada. E o título que ela colocou para o vídeo é Marcelo Nova com verdades no dia do rock. Outro que eu achei aqui, que compartilhou esse vídeo, ele diz: Marcelo Nova épico, destrói a hipocrisia dos políticos, histórico. Então, sim, você já vê que tiozões roqueiros já emitindo aí seu juízo. E aconteceu isso muito quando eu compartilhei nas redes sociais do Logan Pazan a matéria sobre esse vídeo do Logan, sobre essa entrevista do Marcelo Nova. Muita gente falando, né? Concordando com o Marcelo Nova, tentando proteger o Marcelo Nova como se fosse um ataque à figura do Marcelo Nova, né? E assim, o problema é que isso que o Marcelo Nova disse representa realmente o que boa parte dos roqueiros, tiozões, acredita. E acreditava naquele momento, né, de que as políticas sanitaristas eram uma maneira de limitar as pessoas, impedir que o cidadão de bem possa exercer seu direito de ir e vir, coisas desse tipo, né? Eu quase me esqueço de citar um outro exemplo que mostra o quão complicado é esse posicionamento do Marcelo Nova. Sabe quem compartilhou o vídeo com a entrevista do Marcelo Nova, rasgando elogios pro roqueiro? A deputada bolsonarista Carla Zambelli. Então daí você já tira o quão complicado isso é. Então sim, você já vê que aquilo que o Marcelo Nova disse agradou uma das principais apoiadoras do Bolsonaro, né? Carla Zambelli, que da época era do PSL, e ela é tão fiel ao bolsonarismo e ao Bolsonaro, que quando o Bolsonaro se filiou ao PL, ela foi lá e se filiou também. Então assim, ela endossa tudo que o bolsonarismo representa, tudo que o Bolsonaro faz, e ela se sentiu representada na fala do Marcelo Nova, como tudo quanto é bolsonarista aí. Então olha o que ela diz. Convidado para entrar ao vivo no Jornal da Manhã na TV Bahia, filiada da Rede Globo, nesta terça-feira, 13,
Para falar sobre o Dia Mundial do Rock, o roqueiro Marcelo Nova surpreendeu os apresentadores ao fazer um discurso épico. Se a Carla Zambelli se sentir representada por algo que você falou não for um indício de que você falou bobagem, de que você está completamente errado e que você tem que rever o seu posicionamento, eu não sei o que é. E se esse posicionamento seu, você ainda acha que é um posicionamento de roqueiro e a Carla Zambelli se sentiu representada por ele, tem que se rever também o que é ser roqueiro. Então, assim, é a situação em que a gente se encontra, né? Com essa questão do tiozão do rock, com esse perfil do tiozão do rock que a gente está colocando aqui. Principalmente desse do isentão, que é o que mais tem. Tem bastante essa questão, justamente voltando àquela coisa do cara achar porque é roqueiro ele é rebelde, e porque ele é roqueiro ele é antissistema. Então ele é contra tudo que aparece, tudo que está aí. Mas, no final das contas, ele acaba se alinhando com o que há de pior, com aquilo que representa o reacionarismo, o fascismo e tudo mais, como a gente está vendo aqui representado nessa fala de uma das principais bolsonaristas do país. Bom, acho que está suficiente, né? Marcelo Nova e as declarações do Marcelo Nova ilustraram muito bem o que é esse tiozão reacionário que se acredita rebelde e antissistema, livre e que ninguém manda. Vamos agora para o próximo tipo de tiozão, que esse é o mais problemático. E vamos chegar naquele tiozão que é perigoso para um caralho, que é o tiozão do rock reaça. Esse tiozão do rock reaça é pra gente se preocupar. Esse não dá. Esse não dá. Esse vem com aquele discurso contra drogas, contra o Zé Droguinha. Vem um discurso bastante policialesco, mas adora ouvir tudo quanto é tipo de banda de cara drogado. É fã do Ozzy, é fã do Leme, é fã do Sid Vicious. Adora essa galera toda. Fica com aquele papinho que antigamente não tinha essa coisa de viadagem que tem no rock hoje, mas o cara adora Elton John, adora Queen, curte David Bowie, aquelas bandas de hard rock farofa e metal farofa ali do final dos anos 70 e início dos anos 80. Se acha libertário, contracultural, mas que critica o politicamente correto, que o certo mesmo é ser conservador, e diz coisas do tipo que o mundo anda muito chato, justamente por causa desse politicamente correto, né? A gente não pode mais fazer piada racista, homofóbica e piada com mulher, né? Porque o mundo tá muito chato por causa disso. E vem falar de degeneração de funk, que o funk é baixaria, que o pagode é baixaria, que carnaval é baixaria, que não vai pra carnaval porque é baixaria, tudo é baixaria, porque sensualiza, porque é isso, porque é aquilo. Mas aí o cara adora ouvir Capital Inicial, o cara adora ouvir Velhas Virgens, o cara adora ouvir O Traje a Rigor, Raimundos. E também não dá chance nenhuma para bandas femininas. E nunca confia que bandas com mulheres da cena são realmente rock, né? Tem sempre aquela tentativa, diz que está incluindo as mulheres, as bandas femininas nos eventos, mas dá sempre um jeito de encaixá-las no lugar que eles acham que elas devem ser encaixadas, né? Esse cara reacionário, isso é o mais interessante, ele também é pró-capitalismo, né? O cara é capitalista, se diz capitalista sem ser dono de porra nenhuma, sem ter capital, mas ele reclama quando as bandas se vendem. Eles se reclamam quando as bandas fazem sucesso comercial, quando mudam o seu estilo e começam a vender. Eles criticam que as bandas estão se vendendo. Então, é o seguinte, vamos falar dos exemplos que nós temos desses roqueiros reaças. Mas assim, a gente vê que existe uma presença reacionária muito forte dentro dessa bolha do rock. E a gente vai ver isso aqui agora. Vamos ver os exemplos aí, alguns exemplos que podem ser citados e que mostram que o rock não é lá, que não dá para se considerar um gênero subversivo. As pessoas são subversivas ou não, são politizadas ou não, e podem usar a música e podem usar o rock para poder se expressarem dessa forma. Então é um problema a gente achar que o rock em si mesmo
promove a politização, promove a reflexão, o questionamento, o que é que seja. A gente tem que acabar com isso e vamos mostrar aqui alguns casos, tá? A começar por um caso que não me surpreendeu, porque eu já sabia algumas coisas a respeito, mas que deixou muita gente aí de surpresa, tá? Que foram as declarações do Eric Clapton com relação à pandemia. E por que eu digo que não me surpreendeu? Porque o Eric Clapton tem casos já nos anos 70 de discursos xenófobos e discursos racistas do Eric Clapton, inclusive em shows, tá? Inclusive no documentário Life in 12 Bars, que é um documentário sobre o Eric Clapton, e aí tem esse Life in 12 Bars, né? Porque é a estrutura musical do blues, e Eric Clapton é, antes de tudo, vendido como um músico de blues. Você tem uma cena de um show do Eric Clapton no final dos anos 70, em que ele está bêbado e diz falas xenófobas e racistas, né? Dando a entender que é preciso preservar a identidade cultural, a identidade nacional, racial do povo inglês, ataque imigrantes e pessoas negras nesse discurso. E aí, quando ele é perguntado no documentário a respeito disso, ele diz que a culpa, é claro, é da bebida, porque ele estava bêbado, e aí vem com aquele papinho já, aquela carta que todo cara que fala uma merda racista, xenófoba ou do tipo lança, que é: eu tenho até amigos negros, inclusive eu ajudei a alavancar a carreira de vários músicos negros dos Estados Unidos, grandes bluesmen, blá 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 blá. Já tive namoradas negras, esse tipo de coisa, né? Que Eric Clapton diz isso no documentário, assistam, né? A gente vê as falas anti-vacina. Ele chegou a fazer uma música anti-vacina, ele lançou um single anti-vacina, tá? Chamada Heart of a Child. E foi lançada no dia 24 de dezembro de 2021. E aí eu vou ler para vocês aqui um trechinho da matéria que saiu na Rolling Stone. Depois do sucesso em impedir uma viúva alemã de vender o CD pirata de seu falecido marido, Eric Clapton prometeu alegria adicional para as festas de fim de ano na sexta 17 de dezembro, ao anunciar o próximo single intitulado Heart of a Child, co-escrito por ele e seu amigo também cético em relação às vacinas contra a Covid-19, Robin Monotti. A música chega ao público em 24 de dezembro e, embora a letra da faixa não seja explicitamente sobre Covid-19, da mesma maneira exagerada que a nova música de outro, aí vamos fazer um parênteses aqui, de outro anti-vax, que é o Van Morrison. Aí vamos continuar a leitura aqui. Há tons claros para as posturas anti-lockdown e hesitantes em relação às vacinas com as quais Clapton se alinhou durante a pandemia. Tá? E é isso. O Eric Clapton, do auge das contaminações no Reino Unido, ele se colocou contra o lockdown várias vezes, disse que não faria show em eventos que cobrassem o cartão de vacina. Bom, e além dessa notícia, vamos a uma outra aqui de maio, né? Primeiro a gente foi falando com vocês aqui do final de 2021, vamos para uma lá do auge da pandemia, maio de 2021. Após música anti-lockdown, Eric Clapton faz perigosa crítica contra a vacina. Músico relatou reações depois de receber imunizante da AstraZeneca e voltou a declarar seu apoio ao não distanciamento social. Vamos aqui à leitura de um trecho da matéria. O guitarrista Eric Clapton provou mais uma vez que talento e noção não andam necessariamente juntos. Em uma carta enviada a um ativista anti-lockdown, Clapton reclamou que a vacina contra o coronavírus causou efeitos colaterais desastrosos. Segundo o músico, após a primeira dose da vacina da AstraZeneca, ele teria tido reações que duraram 10 dias. Após a segunda dose, segundo ele, suas mãos e pés ficaram congelados, dormentes ou queimando.
Eles ficaram praticamente inúteis por 2 semanas. Eu temi nunca mais tocar, escreveu Eric Clapton, que tem 76 anos. Estou lendo trecho de uma matéria que saiu na Veja, tá? E aí, galera, vamos aqui falar de chamar outro tiozão reaça, tá? Que é o nosso querido Johnny Rotten, líder e vocalista de uma das bandas seminais do punk, Sex Pistols. Vocês vão lembrar, em 2020, perto lá das eleições nos Estados Unidos, o Johnny Rotten foi fotografado fumando numa janela e usando a camisa com os dizeres Make America Great Again. Velho, dá pra o cara ser mais arrombado, bicho, porque ele é britânico e vem com esse papo de Make America Great Again e elogiando o Trump. E aí, cara, a gente vê, né, assim, o punk rock, que é, dentro do universo do rock, um gênero contestador, que tem uma postura política definida, que tenta expor as injustiças sociais, que tenta se colocar do lado das minorias, que tenta se colocar ao lado da classe trabalhadora, inclusive nasceu no seio da classe trabalhadora, de jovens sem perspectiva, né, sem lugar, que não encontravam lugar na sociedade, que os governos não conseguiam inserir essas pessoas dentro da sociedade. Aí você tem um cara, né, de uma banda que representa tudo isso, se colocar do lado de Donald Trump. Além disso, o Johnny Rotten, ele já teve uma acusação de racismo também, em 2008. Né? Ele estava tocando num evento, né, em que um vocalista, em que a banda Block Party também estava tocando, e que o vocalista é um vocalista de descendência nigeriana, o Kele Okereke. E ele foi conversar com o Johnny Rotten antes do show, ali nos bastidores. Então ele foi querer saber do Johnny Rotten sobre a possibilidade de uma nova reunião da Public Image Limitada, que é uma banda que o Johnny Rotten ele havia formado após o término do Sex Pistols. E a resposta do Johnny Rotten ao Okereke foi a seguinte: e segundo o Okereke, o Johnny Rotten teria respondido de uma maneira agressiva, e 3 membros da equipe do Johnny Rotten atacaram o vocalista do Block Party e disse o seguinte para ele, o Johnny Rotten disse o seguinte para ele: seu problema é essa sua atitude de negro. Pesado, né? Então, e segundo o Guardian, e aí eu tô lendo aqui a matéria do G1 da época, segundo o The Guardian, outras bandas testemunharam a briga e integrantes dos grupos Foles e Kaiser Chiefs intervieram para tentar conter o tumulto. Eles confirmaram a publicação que o incidente de fato ocorreu, mas não sabiam se a motivação de fato era racista. E a gente já sabe, né, cara, assim, sempre vão colocar em dúvida uma pessoa negra que alega tenha sofrido insultos racistas. Considerando essa imagem do Johnny Rotten apoiando o Trump, não dá para duvidar que isso de fato tenha ocorrido, né? Então a gente tem mais esse caso aí desse suposto ataque racista do Johnny Rotten ao vocalista do Block Party. Tem muito mais coisas que a gente pode levantar aqui, mas eu acho que esses casos já servem para poder exemplificarem o que a gente está dizendo sobre os tiozões do rock reacionários, né? E agora vamos falar dos nossos tiozões do rock reacionário, né? E eu queria começar, antes de falar dos reacionários, falar no tiozão do rock isentão aqui do Brasil, né? Que é o Dinho Ouro Preto. O Dinho Ouro Preto, bicho, ele é a encarnação do tiozão do rock isentão mesmo, né? Porque ele é o que... Ele já fala como um adolescente, né? Se vocês têm essa percepção do Dinho Ouro Preto, ele fala como um adolescente. Ele, cara, que já deve estar chegando nos 70 anos e fala como adolescente. E ele é um isentão, ele acredita realmente ser antissistema, né? Não tendo nenhum tipo de
posicionamento político, e isso custou a ele a vergonha de ter apoiado abertamente a Lava Jato e o Sérgio Moro, como o Sérgio Moro tivesse sido o grande salvador da pátria. Ele comeu totalmente aquela pilha da Globo com relação ao Sérgio Moro, né? Aquele clima do início da Lava Jato ali, né, em 2016 até 2018, e ele chegou a parar um show do Capital Inicial num teatro, não sei, acho que em Brasília ou em São Paulo, que estava lotado, e ele pediu para que jogasse a luz no Sérgio Moro, que estava na plateia, e pediu a galera para aplaudir o Sérgio Moro, e fez um discurso extremamente emocionado sobre a presença do Sérgio Moro e da importância do Sérgio Moro para o país, porque ele estava ajudando realmente a salvar o Brasil da corrupção, né, e tal, né? Lamentável, mas assim, o de Ouro Preto realmente é um adolescente, cara. Ele é realmente um adolescente sessentão, cara, um tiozão adolescente, porque ele tem inclusive a ingenuidade do adolescente, cara, que leva ele a passar vergonhas homéricas como essa, né? Então, depois ele se arrependeu, né? Ele reconhece que o Moro, depois da Vaza Jato, ele reconheceu que o Moro manipulou, foi parcial e favoreceu, tirou o Lula da eleição e favoreceu o Bolsonaro e tudo mais. Mas assim, voltando aos tiozões reaço do rock aqui no Brasil, cara, a gente tem vários, né? E aí a gente tem vários, cara. A começar por Lobão e o Roger, né? O Lobão e Roger, que apoiaram o Jair Bolsonaro, que foram pupilos de Olavo de Carvalho, que está sumido, né? Muito tempo que o Olavo de Carvalho não aparece para poder falar nada, né? Estranho isso. Então o Lobão, e eu lembro direitinho ali, em 2012, 2013, eu assisti às lives rachando de rir do absurdo que eram as coisas que o Lobão e o Olavo de Carvalho falavam na live, e o Lobão se colocava numa condição de pupilo e aceitava expor do Olavo de Carvalho, né? E engrandecia toda a fala do Olavo de Carvalho como se ele estivesse diante de um mestre mesmo. Isso é uma coisa patética. Eu dei muita risada, achava aquilo engraçado, porque não via a possibilidade daquilo levar ao que aconteceu, né? Desse discurso olavista acabar sendo um discurso dominante e que sedimentaria o caminho de Bolsonaro ao poder e reuniria, né? E esse discurso seria repetido por todo o bolsonarismo, né? E que isso representaria de fato um modo de pensamento político dentro do país, né? Bom, mas que era engraçado era ver o Lobão se prestando aquele papel de humilhação. E eu lembro quando Genuíno e Zé Disseu foram presos, eles fizeram uma live especial zoando, né? Ele, o Roger e o Olavo, assim, uma coisa patética, cara, patética, coisas assim, deprimente. E ajudaram a eleger Bolsonaro, se aproximaram do bolsonarismo, comeram a pilha antipetista. O Lobão se tornou um bolsominion arrependido, né? Inclusive, antes do Olavo de Carvalho sentar no colo do capeta, né, bem antes, até o Lobão já tinha tretado com ele, né? E me leva a crer que ele, por questões de mau caratismo mesmo, eu não acredito que o Lobão não soubesse as consequências da eleição do Bolsonaro. Acho que por algum motivo pessoal, que ele não foi favorecido por essa eleição do Bolsonaro, que ele contava que fosse favorecer, ele abandona o barco. Minha tese é essa, porque o Lobão pode ser o que for, mas ele não é estúpido, ele não é burro. Ele não seria capaz de ser enganado por aquele discurso, por aquilo tudo ali. Eu acho que ele apostou naquele cavalo ali, mas ele não conseguiu tirar a sorte grande.
Já o Roger não, o Roger já é o cara que se alinha, né? Não é um oportunista como o Lobão. O Roger já é alguém que realmente se sente representado por tudo que o bolsonarismo representa, né? O Roger já é esse tipo de pessoa aí. Então é um caso, para mim, o mais patético, cara, o mais, assim, assustador, né? Com relação ao exemplo de tiozões roqueiros reaças aqui no Brasil. É o Roger, cara. E a gente tem vários dentro do espectro do rock brasileiro que são favoráveis ao bolsonarismo, né? A gente tem outro, tem o Digão, tem o Rodolfo, né? O Digão tenta também passar uma vibe assim de não ser bolsonarista, de ser tipo o Dinho Ouro Preto, né? Apenas alguém antissistema, mas você vê no discurso do cara que realmente ele se alinha com aquilo que o bolsonarismo representa, né? O Rodolfo, mesma coisa, né? Bom, o Rodolfo até é pior, porque ele se alinha a partir do viés evangélico, né? É horrível, cara, assim, é uma coisa deprimente. Bom, falamos aí dos tipos de roqueiros, demos exemplos, lemos aqui algumas matérias que exemplificam de maneira concreta, né, o papel desses tiozões roqueiros reacionários. Bom, vamos falar aí das bandas, né? Vamos falar das bandas que esses tiozões gostam. Claro que não dá pra falar de todas, mas assim, tem algumas bandas, vamos falar das bandas que são casos assim mais recorrentes. Que quase 100% dos tiozões do rock vão gostar dessas bandas. Então vamos lá. Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Creedence, Kiss, AC/DC. AC/DC é a única que é unanimidade entre tiozões do rock, cara. Todo tiozão do rock gosta de AC/DC. E Iron Maiden, vamos botar Iron Maiden também, são as duas que merecem destaque. Essa tá no catálogo de bandas favoritas de todos os tiozões do rock, 100%. Então, assim, eu acho que são essas aí as bandas mais recorrentes dentro dos catálogos de tiozões. Vamos acrescentar algumas bandas de prog também, né? Pink Floyd, cara. Pink Floyd a galera gosta pra caralho também. Pink Floyd é banda de tiozão do rock também. Rush também é banda de tiozão do rock. Emerson, Lake and Palmer é banda de tiozão do rock pra caralho também. E, pô, vamos pegar nos anos 80. Tem algumas. Metallica é banda de tiozão do rock. Sepultura, Motorhead, Judas Priest, Slayer. E aí vamos subir mais um pouquinho. Agora vamos pros anos 90, né? A gente pode colocar aí banda de tiozão também. Dos anos 90. Alice in Chains, Nirvana, Oasis, Coldplay, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, com certeza pode botar aí na lista. Korn, White Stripes. Dos anos 2000 eu vou lembrar, poxa, Slipknot é dos anos 2000. Bom, eu vou citar Slipknot como banda do ano 2000, embora haja a possibilidade de ser dos anos 90, né? Slipknot dos anos 2000, com certeza aquela bandinha chata pra cacete é The Strokes. Acho que é isso, né? Vamos ficar por aqui com essa lista de bandas de tiozão do rock. Se faltou alguma, por favor, bote aí nos comentários. Diga pra gente mais quais bandas são bandas de tiozão do rock e que não foram ditas aqui no episódio. E agora, gente, vamos falar então sobre o festival mor dos tiozões do rock, que é o Rock in Rio. 2022, mais uma edição do Rock in Rio, mais um motivo de festa dos tiozões do rock, tá? Rock in Rio 2022, que vai rolar em setembro, traz um catálogo digno de tiozões do rock. Esse vai ser o Rock in Rio número 9, tá? O Rock in Rio, que em 85 não era um festival de tiozão, nas últimas 2 décadas se tornou um festival de tiozão. É um festival pra galera da terceira idade, com certeza, pra você ir lá fazer o seu chifrinho de roqueiro, tá? Vamos ver aqui o cast do Rock in Rio 2022. O primeiro dia vai ser, assim, o santo graal dos tiozões do rock, porque vai ter Iron Maiden,
a banda, provavelmente a banda que mais tocou no Rock in Rio. Deixa eu ver aqui. O Iron Maiden tocou no Rock in Rio 85, né? O primeiro Rock in Rio, a primeira edição do festival. Tocou no Rock in Rio 3 em 2001, no Rock in Rio 5 em 2013, no Rock in Rio 8 em 2019 e vai tocar agora no Rock in Rio 9 em 2022. Tocou 5 vezes no Rock in Rio. Então a banda que envelheceu tocando no Rock in Rio e por isso mesmo é a banda do Rock in Rio, é a banda dos tiozões do rock desse festival. E a gente vai ter uma banda que já nos anos 80, quando ela surgiu, já era uma banda de velho, que é o Dream Theater. Bom, se você tem uma pessoa na sua casa idosa que tem dificuldade de dormir, bota pra rolar um disco do Dream Theater. Depois de 20 minutos de solo interminável de bateria, revezando com guitarra, com baixo, com caralho a 4, eu duvido que o vovozinho não vai dormir. Então vai ter Iron Maiden, Dream Theater e quer coisa mais de tiozão que você pega uma banda de trash já velha, que é o Sepultura, e botar num show junto com uma orquestra sinfônica. Pois é, vai rolar. Nesse dia vai ter Iron Maiden, Dream Theater e o Sepultura tocando com uma orquestra. Cara, não dá certo isso de botar uma banda qualquer pra tocar, banda de rock pra tocar com... seja lá qual estilo da banda. Não dá certo. Já não tinha dado certo lá nos anos 70, quando colocaram o Deep Purple para tocar com uma orquestra. E olha que ali tinha o John Lord, que era um arranjador foda pra caralho, que tocava um instrumento que encaixa bem, um instrumento orquestral, que é o teclado, né? Bom, não é um piano, mas é um teclado, né? Então, assim, é um instrumento que não é estranho à formação orquestral. Já não ficou legal, cara. Aí depois teve aquele também do Metallica, são os dois que eu me lembro. O Metallica também é horroroso, porque não deu liga, não dá liga. É muito difícil você fazer algo que tenha um encaixe orgânico, não dá certo. Aí vai ter aí o Sepultura com a orquestra sinfônica, que provavelmente vai ser outro fiasco. Vamos ver o que vai rolar, né? E no dia 9 tem lá o Green Day, Billy Idol, que eu nem sabia que o Billy Idol estava vivo ainda. E aí, galera, é a banda mó dos tiozões do rock no Brasil. Capital Inicial não tem a banda brasileira que represente mais o tiozão do rock, a persona do tiozão do rock, que Capital Inicial. É a banda do tiozão do rock. Devessem ter uma categoria também, que é o tiozão do rock que gosta de bandas de rock dos anos 80. Tem que ter. Porque é um roqueiro à parte. Esse cara que gosta dessas bandas ali da geração do Capital Inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Engenheiros do Havaí, Hanoi, Nenhum de Nós, Biquíni Cavadão, Inimigos do Rei. São todas bandas de tiozão do rock brazuca, cara. Esqueci, eu falei do dia 9... Falei do dia 7 com Iron Maiden, Dream Theater, Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira. E acabei pulando o dia 8, que vai ter Guns N' Roses, Offspring e CPM 22, tá? CPM 22 já é uma banda que a galera, os tiozões, aqueles que ainda não estão se formando tiozões, né? A galera que tá com 30 e poucos anos aí, caminhando para virar um tiozão raiz, ainda gosta, né? Guns N' Roses deveria ter entrado no catálogo, que os tiozões do rock gostam pra caralho de Guns N' Roses. É unanimidade. Offspring é de nicho, né? A banda de nicho. A galera que gosta de hardcore e tal. No dia 10, Coldplay, que também se encaixa aí nessa galera que tá se tornando tiozão aí, tá chegando aos 40 pra virar um tiozão raiz. Vai ter Djavan, né? Não é rock, mas é música de gente velha. É isso, galera. Chegamos ao final. O que eu tinha para dizer a vocês sobre tiozões do rock era isso aí. Espero que o próximo episódio nós tenhamos a presença de Danilo e que a gente consiga dar prosseguimento daqui para frente, não tenhamos um vácuo tão grande de episódios, mas isso acontece porque nós precisamos trabalhar em outras funções para poder nos mantermos, para poder ganhar dinheiro.
Por isso mesmo, eu vou pedir para vocês ajudarem a manter esse projeto vivo através de doações. Vocês podem doar Pix para a chave euapoio@ogampazan.com.br, fazendo uma doação que puder sair dos seus bolsos. Vocês podem ajudar seguindo nossas redes sociais, se você ainda não segue, ou pedindo outras pessoas que vocês conheçam e que gostam de música seguirem nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Twitter e no TikTok. Se inscreva em nosso canal no YouTube, a gente está postando vídeos semanalmente. A gente está tentando dar uma engrenada nos vídeos lá do canal. A gente quer começar a fazer conteúdos para o YouTube e para a Twitch. Então eu peço que vocês nos sigam nessas plataformas de streaming. Então me despeço de vocês aqui. Até o próximo episódio de Ouvidos Inquietos, o podcast do Ogampazan.